Bom dia, galerinha. Vamos ver aqui hoje um pouquinho sobre o potencial elétrico, né? Dando sequência ao conteúdo sobre campo elétrico, né? Para encerrarmos a parte de eletrostática. Então, estudar o potencial elétrico, né? Nós temos que ver primeiro o conceito de energia potencial eletrostática, certo? Então, nós vamos fazer o que? Nós vamos considerar um corpo condutor, né? Positivo, carregado positivamente, né? Nós já sabemos que nas aulas anteriores que as cargas ficam acumuladas na superfície, certo? Não precisa ser um corpo esférico. E quando nós colocamos uma carga positiva, uma carga chamada carga teste, né? A carga positiva, devido ao corpo estar carregado positivamente, nós temos aqui uma força de repulsão, né? De afastamento. Por isso que instantaneamente a carga positiva se afasta. Se colocarmos uma carga negativa, ao contrário, né? Uma vai seguir em direção à outra, né? Então, se nós considerarmos essa carga que está gerando o campo, né, positiva e fixa, né, ela não se movimenta, essas outras que vão em direção a ela, a negativa vai em direção a ela e a positiva vai se afastando dela, beleza? De acordo também com a distância. Então nós temos que ver o seguinte, ó. Se essa carga, dependendo do que eu colocar, né, se é positiva ou se é negativa, vai sofrer uma força de repulsão ou de atração, né? Essa carga de prova, já que essa outra está fixa, ela vai se movimentar, concorda? Então, se ela vai se movimentar, ela vai adquirir o que? Energia cinética, que é a energia que depende do movimento. Só que da onde vem essa energia cinética? Já que nós sabemos que, pelo princípio da conservação da energia, né, uma forma de energia sempre vai se transformando em outra. Então, para a carga adquirir energia cinética, de onde vem essa energia que gerou essa energia cinética? Porque ela se movimentou. Então, essa energia vem justamente da energia potencial elétrica, né, ou também energia potencial eletrostática. Você pode chamar assim, certo? Que nós vamos simbolizar de P, um índice em P, ok? Essa energia potencial eletrostática. Então ela se transforma na energia cinética, ok? Então nós podemos dizer que a carga Q do condutor, né, que produz o campo elétrico, ele pode ser descrito por uma grandeza escalar. E essa grandeza escalar é justamente o potencial elétrico, tá certo? Então esse potencial eletrostático, né, no ponto P, onde eu vou colocar a carga, né, vamos supor que aqui seja o ponto P, onde eu vou colocar essa carga de teste, né, a energia ela fica armazenada por unidade de carga nesse local, certo? Então o potencial elétrico a gente vai chamar ele de V, letra de forma, certo? Então, como é que a gente pode definir ele em termos da energia potencial eletrostática, né? A energia potencial eletrostática, né, ela é uma energia de configuração que depende, ela depende das duas cargas, certo? Então, o potencial elétrico, ao ser representado por a quantidade de energia dividido pela carga de prova, né, nós podemos calculá-lo, né, da seguinte forma: é o potencial eletrostático, é a energia potencial eletrostática dividido pelo valor da carga de prova, certo? Então é assim que a gente vai descrever. Eu não posso fazer a dedução dessa equação, né, porque precisa de um cálculo muito avançado que não nos compete agora, tá certo? Então é o seguinte: a energia potencial eletrostática ela pode ser traduzida da seguinte forma: multiplicando a carga de prova pelo potencial elétrico. Então a energia potencial eletrostática e o potencial elétrico,
ambos são grandezas escalares. Então pode assumir valores positivos, negativos ou nulos, certo? Então no sistema internacional, a unidade de medida do potencial eletrostático é o volt, certo? Que foi denominado, né, em homenagem ao Alessandro Volta, né? Então, o cara que foi o primeiro idealizador da pilha elétrica, né? Então, a unidade de medida do potencial elétrico, que é o volt, pode ser representada também por Joule por Coulomb, certo? Essas são as unidades de medida. A mais comum que a gente vai utilizar é o volt, ok? Então, o que é importante eu salientar aqui para vocês, né? Que a energia potencial eletrostática, né, adquirida desse sistema entre duas cargas, né? Por exemplo, aqui, ó, a carga fixa e a carga positiva de prova, né? A carga teste. Se essas duas cargas puderem se mover, se essas duas cargas puderem se mover, elas irão adquirir energia cinética a partir dessa energia potencial, certo? Tudo bem? E quando essa carga que ela está fixa, né, que ocorre na maioria das vezes, nós associamos à carga de prova Q toda a energia do sistema, toda a energia potencial do sistema, certo? Então, se as duas puderem se movimentar, ambos vão adquirir energia potencial. Se uma for fixa e a outra se movimentar, aquela que se movimenta, ela fica com toda a energia potencial, certo? Em termos leigos é isso. Outra coisa que é importante destacar, né, é que o potencial elétrico, né, e o campo elétrico, eles estão em relações. O potencial elétrico ele é uma grandeza escalar, né, ele pode assumir valor positivo, negativo ou nulo. Já o campo elétrico é uma grandeza vetorial, nós não podemos esquecer disso, certo? Então, são propriedades de cada ponto, que existem independentemente de estar colocada uma carga de prova ou não. A carga de prova ela surge apenas para a gente testar se existe o campo elétrico, né? E quando ela se movimenta, adquire energia cinética. Essa energia cinética veio de onde? Da energia potencial elétrica, né? Que fica armazenada em forma do potencial elétrico. Outra coisa também é que o vetor campo elétrico e o potencial elétrico, eles são duas maneiras de descrever o campo elétrico, certo? Que existe em torno da carga fixa. Algumas vezes é mais conveniente usar o vetor campo elétrico e em outras, né, o potencial elétrico. Então a gente precisa ter conhecimento dessas duas ferramentas. O campo elétrico a gente já viu. E agora aqui nós estamos vendo o potencial elétrico, certo? Então o potencial elétrico, resumindo, né, é a razão entre a energia potencial eletrostática dividido pela carga teste. Não vou colocar módulo aqui na carga, por quê? Porque como o potencial é uma grandeza escalar, ele pode assumir valores positivos, negativos ou nulos, ok? Diferente do campo elétrico. Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês sobre o potencial elétrico, né? Essa primeira introdução, certo? Lembrando que a unidade de medida é o volt, ou também pode ser o Joule por Coulomb. E, ademais, postarei mais aulas sobre esse tema, para a gente se aprofundar mais, viu? Valeu!